Estamos aqui no anfiteatro da Federação Espírita do Estado de São Paulo, numa entrevista improvisada. Na verdade, faremos uma mesa redonda muito rapidamente, com o que, aliás, contamos com a compreensão de todos, porque estamos aqui despenteados, de barba crescida, não devidamente trajados. Porém, o mais importante aqui hoje é o que será dito pelos nossos visitantes. Então, comecemos pelo Ildefonso do Espírito Santo, que tem toda uma trajetória nesse movimento espírita brasileiro e, além de tudo, acaba de lançar este livro, Repensando o Movimento Espírita no Brasil, lançado pela editora Minêmio Túlio, cujo editor está aqui ao nosso lado, Anísio de Brito Neves. Nesta obra, Ildefonso faz um retrato em 3 dimensões do movimento espírita brasileiro, com seus problemas, suas virtudes e a busca de soluções, o que é mais importante. É um livro com uma visão positiva, otimista, porém realista. Ildefonso está com os pés no chão. Ildefonso, poderia nos dizer 2 palavras sobre o seu livro? Este livro é o resultado de uma série de observações feitas ao longo do tempo, quando viajávamos pelo Brasil, fazendo contatos, conversando, trocando ideias, discutindo, sobretudo de referência à divulgação do Espiritismo, que foi uma temática que sempre nos preocupou. E com essas viagens a gente pôde conhecer uma boa parte das lideranças espíritas no Brasil e auscultar os problemas e preocupações. E nesta altura, nós fomos estimulados a colocar essas ideias no papel e se transformou nesse livro, que é um livro sem pretensões, mas que tem como objetivo central estimular os líderes, os dirigentes espíritas a uma discussão, na medida em que a nossa ideia é que o espiritismo é muito complexo, muito amplo e necessita de que se discuta, se troque ideias, se busque consensos para que o movimento possa avançar com maior segurança. De modo que o livro tem essa pretensão de estimular trocas de ideias, conversas, reflexões, debates, para nós encontrarmos o rumo que mais se ajuste à realidade que estamos vivendo agora no fim do século e que vai predominar no início do próximo. Este é o objetivo. Agora ouviremos Jacó Melo, autor de O Passe, edição FEB, Viver Ainda é a Melhor Saída, pela editora Minêmio Túlio, O Manual do Passista, também pela Minêmio Túlio, e O Lado Positivo de Tudo, também pela editora Minêmio Túlio. Suas obras são largamente divulgadas por todo o país. Seus leitores vão do Oiapoque ao Chuí. E, evidentemente, seus temas são de atualidade e, como se trata de um estudioso da doutrina espírita, é desnecessário dizer que suas obras são bem embasadas, são fundamentalmente kardecianas. Dito isso, vamos ouvir Jacó Melo. Bom, nós tivemos o nosso início, nós somos de nascimento do Piauí, Teresina, mas em tenra idade, 6 meses, nos transferimos para Natal, no Rio Grande do Norte. Então, somos nordestinos da Gema, e daquele tempo em que nós acreditávamos que os nordestinos teriam apenas que ouvir tudo o que viria de todos os cantos, porque nordestino havia sempre esse estigma de que nós não éramos capazes de fazer muita coisa. Mas a vivência espírita mostra que não existem barreiras, principalmente quando nós queremos estudar a doutrina espírita. Foi dentro desse propósito que nós um dia decidimos escrever um livro sobre o passe, já que é uma área que há muitos anos nós trabalhávamos nela. E a partir desse trabalho, o passe, então passamos a viajar pelo Brasil, já fizemos algumas viagens para o exterior tratando deste tema,
apesar de que no meio espírita somos muito conhecidos pelo assunto passe, um outro assunto que me move o espírito há muito mais tempo, bem antes do próprio passe, é a minha preocupação com o suicídio. Daí já ter escrito um primeiro livro, que seria quase que uma avant-première neste assunto, voltado mais para ajudar as pessoas que pensam ou que estão passando por depressões e querem imaginar que o suicídio seja uma solução. Daí temos escrito, e foi um dos últimos lançamentos nossos, este livro, Viver Ainda é a Melhor Saída. E, de uma forma geral, as pessoas que têm lido esse livro têm dado um excelente retorno, porque nós colocamos as ideias espíritas de uma maneira extremamente delicada, sem ferir nenhum princípio ético de ninguém, mas simplesmente convidando as pessoas de quaisquer religiões a reconhecer o valor da vida e, sobretudo, pensar sobre as outras hipóteses, que são a continuidade da vida após a morte e o retorno via processo reencarnatório. Então, essas nossas viagens, essas nossas conversas, cada vez mais vão fomentando novas ideias para discutirmos mais os assuntos, aprendermos mais um pouco, trocar experiência. Isso tem sido muito valioso na nossa vida, agradecemos muito a Deus e, muito particularmente, às instituições, às casas que, de uma maneira sempre muito gentil, nos recebem para trocarmos essas experiências. Como, por exemplo, aqui agora, pelo que eu agradeço. Anísio de Brito Neves, o editor da Minêmio Túlio e editor das obras citadas, tanto de Ildefonso do Espírito Santo quanto de Jacomelo, com exceção de O Passe, que é da FEB, dizia agora há pouco que não é muito afeito a falar. Ele gosta mais de ouvir, e o negócio dele mesmo é editar livros. Mas ainda assim, Anísio vai nos dizer algumas palavras, e ele é um expert. Anísio, diga-nos algumas coisas hoje sobre a questão do livro espírita. Como está hoje o livro espírita? A editora dos baianos. Isto porque nós iniciamos esse trabalho com a publicação das obras de Djalma Argolo, Carlos Bernardo Loureiro, Luiz Barreto Vieira e Lúcia Loureiro. A partir de então, nós temos dado continuidade ao trabalho, mas sempre orientando a publicação de livros técnicos e doutrinários e deixando para um segundo plano os livros, os romances espíritas, que são realmente os mais procurados. E quanto aos livros, tenho tido bons resultados, tenho tido boa receptividade nesta área e ultimamente venho publicando os livros de Jacomelo, esses 3 citados, e do nosso amigo Dr. Ildefonso do Espírito Santo. O Dr. Ildefonso, nesta modéstia e humildade dele, vem falando desse trabalho há seguramente uns 2 anos, até que eu assumi a responsabilidade de publicar. Agora, Ildefonso do Espírito Santo, gostaríamos que nos dissesse algo sobre suas concepções, suas ideias a respeito da divulgação espírita. O trabalho que tem sido feito através dos jornais e, mais recentemente, pelo rádio e pela TV. A seu ver, como está essa divulgação? A divulgação do Espiritismo, atualmente, deverá ser analisada sob 2 aspectos principais. Um é a qualidade dos periódicos. A gente sente que com a evolução tecnológica, a evolução da técnica gráfica e com a informatização das coisas, a gente vê que melhorou sensivelmente a qualidade dos periódicos. Temos novos boletins, os jornais têm melhorado, então há, de modo geral, melhoria da qualidade gráfica, mas o conteúdo não mudou muito. A gente está escrevendo sempre para os espíritas. E se sabe que há uma carência muito grande de informações sobre o espiritismo para a sociedade em geral. A nossa ideia é que, se a gente pudesse aglutinar as lideranças, as instituições que têm órgãos de imprensa, e se pudesse investir na mídia comum, eu acho que avançaria muito mais. Que já Allan Kardec falou da possibilidade de se usar os jornais de grande circulação
no tempo dele para divulgar o espiritismo. E isso ainda não é feito de forma sistematizada. Aqui e ali a gente encontra uma coluna semanal, domingueira, alguns programas de rádio, mas ainda está muito a desejar. Jacó Melo, um dos temas mais polêmicos atualmente no movimento espírita, e isso não é de hoje, é o que diz respeito à sistemática do passe. Há divergências em vários setores do movimento espírita. A seu ver, hoje, o que é fundamental para o passista? O que é mais importante? A forma como ele dá o passe, em termos de gestual, ou isso é mais importante, a sintonia dele com a espiritualidade? Existem pesquisas, inclusive livros publicados fora do meio espírita, investigando junto a pessoas que fazem tratamentos de cura, desde o médico tradicional até os chamados curandeiros, aqueles que fazem curas com remédio no meio do mato, não só aqui no Brasil, mas em todo o mundo. E teve um pesquisador, que não me recordo agora o nome, que ele chegou a publicar um livro, já traduzido para o Brasil e publicado pela Pensamento, em que ele pegou as maiores autoridades da cura, de uma forma geral, dentro de todo esse espectro, e fez uma pergunta singular. Na sua visão, qual é o principal fator responsável pelo melhor resultado das curas? Que fator você considera mais importante dentro da sua prática profissional para objetivar um melhor resultado? E a resposta foi unânime em todos eles: o amor. Não o amor pieguismo, mas o amor no sentido de doação de profundidade, de inter-relação sincera e profunda com o paciente. Jesus, por sua vez, também enalteceu o amor melhor do que nunca, tanto na prática quanto nas colocações dele, nos exemplos, nas parábolas. Pedro sintetiza quando diz que o amor cobre a multidão de pecados. Então, se nós quisermos privilegiar algum ponto, mesmo se colocando dentro desses pontos a relação de confiança com o mundo espiritual, particularmente, eu ainda colocaria a vivência do amor, que é o que traduz tudo, inclusive a própria relação com o mundo espiritual. A única observação que eu faria, se você me permite, dentro da sua pergunta, é que se tem muito discutido a questão do gestual. E aí, quando se fala do gesto, se coloca sempre como se o gesto fosse apenas um ato de teatralidade, ou então uma norma que alguém criou, e por conta disso tem sido muito pouco analisado a essência do gesto. O gesto, ele é devido quando há uma transmissão de fluidos de um passista ou um magnetizador, os seus fluidos, que são chamados por Allan Kardec em um livro dos médiuns, do magnetismo humano, quando é envolvido essa parcela, há necessidade desse passista, desse magnetizador, ter conhecimento de como fazer a deposição dos fluidos, porque se ele fizer de forma inconveniente, e a depender da intensidade e quantidade de fluidos que venha a ser depositado, pode gerar consequências que não sejam necessariamente as esperadas, as desejadas, tanto de desconforto para o paciente, quanto também, às vezes, de uma certa inconformação, no sentido de satisfação de uma boa realização, por parte do próprio passista e magnetizador. Então, a discussão ela deveria sair da emoção e entrar para um nível de razão, para reflexão, porque nós, os espíritas, além de termos o referendo na própria codificação, nós temos, sobretudo, uma escola que lhe foi antecessor e que Allan Kardec referendou na própria codificação, que é o magnetismo. E quando nós tomamos livros como o de André Luiz, em que André Luiz usa de expressões como os magnetizadores aqui, no caso do mundo espiritual, agem da mesma conformidade como agem os magnetizadores na Terra, essa expressão deixa bem visível que o magnetismo ele não pode ser menosprezado ou desprezado numa condição de análise de maior profundidade. Então, sintetizando, o que me preocupa às vezes é que as pessoas falam de gestos, gestual ou teatralidade ou ritual, sem entrar no âmago da questão. Se você não entende o que é o gesto realmente passa a ser alguma coisa exótica. Se você conhece, sabe o porquê disto, aí sim passa a ter uma significação. Ildefonso do Espírito Santo, um tema em seu livro, Repensando o Movimento Espírita no Brasil, chama atenção.
é aquele em que, inclusive, você lança uma palavra nova, que é espiritologia, que o telespectador vai entender rapidamente o que é. O Ildefonso, como médico e como espírita há muitos anos, ele fez algumas verificações, sua observação, não só com relação aos pacientes, mas também com relação ao estudo da doutrina. Ele verificou o quê? Que o médico, que é espírita, ele acaba tendo uma preparação a mais, vamos dizer assim, um instrumental a mais para o seu trabalho. Poderia nos explicar melhor como é isso, o médico que é espírita e a espiritologia? Essa palavra espiritologia surgiu de uma observação nossa. É que, sabe que nós presidíamos até abril último a Associação de Medicina e Espiritismo da Bahia. E de algum tempo para cá, ela vai fazer agora em agosto 5 anos, começaram a surgir telefonemas de pessoas que procuravam um psicólogo, procuravam um médico, um especialista que fosse espírita. E conversando com essas pessoas, a gente sentia que as pessoas queriam um médico ou um psicólogo espírita, porque elas já tinham uma história, uma tradução que se suspeitava uma estomatologia de origem espiritual, problemas espirituais. E quando essas pessoas vão para um médico que não conhece espiritismo, às vezes são ridicularizadas. Então elas procuram, então nós começamos a pensar, é necessário ter uma pessoa que conheça psicologia, conheça espiritismo e conheça a medicina para atender esses reclamos. Aí foi que surgiu aquela ideia de que vai surgir um profissional que conheça essas disciplinas e que possam atender às aspirações e desejos das pessoas que têm alguma alteração de saúde, mas que fazem questão de ser consultada, de ser tratada por uma pessoa capaz de entender a sua história, o seu relato, né? Às vezes a gente encontra pessoas que vai para o médico, mas já descobriu, já diagnosticou problemas de origem mediúnica, de origem espiritual, e que elas querem conversar com uma pessoa que possa entender as informações. Agora, nós colocamos isso aí, mas não sabemos como é que isso vai surgir. Porque, às vezes, a pessoa não está nem querendo assim, uma pessoa que seja religiosamente vinculada ao espiritismo, mas que uma pessoa que entenda a problemática que vai ser colocada. Daí que surgiu a espiritologia. Jacomelo, vivemos atualmente tempos difíceis, que preferimos referir como tempos de transição. A realidade do mundo é a realidade brasileira, e isso, diante de momentos de crise que costumam ser globais, porque algo ocorre no Japão e repercute aqui, algo ocorre nos Estados Unidos, repercute na África, enfim, o mundo está todo interligado. Mas, nesse macrocosmo, a pessoa é um microcosmo que continua sendo muito importante. E hoje, a temática do suicídio, mais do que nunca, se impõe. Nós, como espíritas, temos algo a dizer a respeito. Conforme a sua experiência, a obra Viver Ainda é a Melhor Saída, que trata desse tema, o que poderia nos dizer a respeito, especialmente para o telespectador que eventualmente esteja vivendo um momento de crise? A questão é complexa porque ela envolve muitas variáveis. Entretanto, apesar disso pode parecer um tanto quanto utópico, é simples. O problema é que o homem, de uma forma geral, não se conhece a si mesmo. Na hora que eu não me conheço, ou eu não quero me conhecer, eu passo a transferir aos outros ou às coisas a responsabilidade daquilo que eu deveria enfrentar. Só que se dizer isso para uma pessoa que está atravessando um momento de trauma, de dificuldade, que não tem como parar a cabeça para pensar, é extremamente difícil você criar qualquer sensibilidade numa criatura neste momento.
E por isso mesmo, muitas vezes, perdemos vivas oportunidades de manter viva a vida de quem passa por situações complexas. A primeira situação favorável há de ser sempre a preventiva. Entretanto, nem sempre nos deparamos com o caso ainda num tempo em que se possa partir da prevenção. Muitas vezes já é para o enfrentamento, para a solução de um imediato. Pensando nisso, foi que nós escrevemos este livro, elaborando um livro de tal maneira soft, suave, tranquilo, que mesmo uma pessoa com muita dificuldade tenha algum prazer em fazer essa leitura. Então é um livro em que nós procuramos colocar uma situação como que se você está com a sensação de ler uma carta de uma pessoa amiga, você está lendo essa correspondência, onde eu faço um convite para a gente fazer uma caminhada, e nessa caminhada vamos conversando coisas amenas. No meio do caminho, sugerimos alguns exercícios super simples que a pessoa pode fazer em qualquer lugar, de qualquer momento. E lá na frente, então, é que vamos chamando a pessoa para a própria responsabilidade, e não no sentido de dizer que ela esteja errada. Inclusive, em determinado momento, dizemos, olha, você deve estar pensando em morrer, você tem seus motivos e devem ser muito bem fundamentados. Entretanto, existem outros motivos. Você me dá permissão para eu lhe apresentar alguma outra ideia diferente? Então, a gente vai deixando o leitor muito tranquilo para que ele possa se encontrar consigo. Essa é a ideia do livro, que na prática é a que normalmente no meu uso, eu não sou da área de psicologia, mas por sermos espíritas e estarmos sempre lidando com muita gente no movimento, tanto na nossa cidade quanto fazendo viagens, normalmente usamos isso. Conversamos com a pessoa, deixamos a pessoa o mais relaxada possível, fazemos com que ela mesma comece a extravasar as suas sensações, deixamos que ela também reconheça que em algum momento ela não foi mais muito feliz e que isso redundou numa decepção ou num outro problema mais grave, nunca em clima de condenação, mas sempre buscando a pessoa para uma reparação. E no final do livro, nós fazemos um resumo sintético de tudo, onde fica bem ressaltado um conselho, que é um resumo tanto do conselho do mundo espiritual quanto dos grandes psicólogos da área. Primeira coisa, nunca pense em se matar. Nunca pense. Mas se você já pensou, não fale. Porque se você pensa, você já atrai. Se você fala que quer se matar, isso é praticamente uma atração quase que irreversível das vibrações, não apenas espirituais, mas de todo um tônus de negatividade. Mas se você já pensou e já falou, não tente, porque a tentativa é de fato passar firma em cartório no documento de que você realmente vai firmar contrato com as forças que são as menos felizes para resolver o seu problema. E se por acaso você pensou, você falou e tentou e não desencarnou, não morreu pelo suicídio, reconheça, a vida a venceu, a vida lhe quer de qualquer jeito. Dê um pouco de direito à vida, porque viver ainda é a melhor saída. Essa é a forma como nós vemos. O assunto é muito complexo e para você tratar com quem está sofrendo, você não pode ser complexo, tem que ser muito objetivo, muito direto e até fazendo parte daquela outra colocação, tem que ter muito amor, tem que ter uma boa vibração para poder trazer a pessoa para a realidade que ela está procurando. Porque quem quer se matar na realidade não está querendo fugir da vida, quer fugir de alguns compromissos, porque todos nós sabemos que a vida é grandiosa e nós, eu, você, todos, devemos, precisamos, merecemos e somos criados para a felicidade. E isso só depende de nós. Ouviremos agora as palavras finais do editor Anísio de Brito Neves. Anísio, ultimamente as editoras vêm se esmerando em publicar romances mediúnicos com histórias fáceis, de grande aceitação popular. E a desculpa é que é importante divulgar a doutrina. Não importa se a história é fraca, se o romance é mal escrito. Importante divulgar a doutrina. Mas já não temos romances mediúnicos demais? Será que agora não é o momento de nos pautarmos pela qualidade e as editoras espíritas usarem um crivo e passarem a editar apenas romances espíritas bem escritos, com uma boa temática, um bom trabalho literário e boas mensagens doutrinárias? Perfeitamente. Divulgar a doutrina espírita através de romances, mas romances fundamentados dentro da codificação. Nós deixamos, às vezes,
de publicar um romance que sabemos comercialmente que tem um resultado maior e damos preferência aos livros técnicos, aos livros doutrinários, como os livros de Jacó Melo, como os livros de Djalma Argolo e o mais recente livro do Dr. Ildefonso Espírito Santo. São livros que realmente não têm a comercialização de um romance, mas nós preferimos essa área, preferimos por esse caminho do que a divulgação em massa através de romances simples e nem sempre doutrinários, com histórias às vezes fantásticas e duvidosas. Agora ouviremos as palavras finais de Ildefonso do Espírito Santo. Nesta mesma visão, hoje temos milhões de espíritas. As opiniões se dividem. Há quem diga que somos 5 milhões, outros dizem 8, outros estimam em 10 e até quem fala em 20 milhões de espíritas. Afinal, Ildefonso, quantos somos? Você que propõe que o uso de estatísticas e de pesquisas seja algo assim sistematizado no movimento espírita, um uso científico, metódico, o que nos diz a respeito? Pascal, você faz uma pergunta que nos leva a um tema muito significativo, que é o tema do uso do dinheiro, que, de certo modo, no meio espírita se constitui num grande tabu. A nossa impressão, e isso é analisado no livro, Repensando o Movimento Espírita, é que não se tem ainda uma ideia do significado do dinheiro como um instrumento de realizações. Emmanuel tem um livro sobre isso e cremos que ele é pouco conhecido. Ele analisa o emprego do dinheiro no meio espírita como um instrumento de grandes realizações. Naturalmente que o dinheiro, muitas vezes, pode ser usado para se praticar atos desnecessários ou não desejados. Mas nós teríamos que analisar, discutir, questionar o que o dinheiro, quando bem utilizado, pode produzir. Hoje nós vivemos numa época que até há certo exagero no uso das pesquisas, que elas podem ser conduzidas para qualquer direção de acordo com a vontade de quem patrocina, de quem promove. Mas nós não podemos continuar, no movimento espírita, alheios à pesquisa, sobretudo que a gente precisa começar a dimensionar as coisas. Você fez uma pergunta muito interessante, quantos somos? Nós não temos pesquisas feitas com esse objetivo, levantar dados. Temos, às vezes, informações de outros grupos não espíritas, pessoas que estão fazendo levantamento, temos do censo brasileiro, mas que nem sempre usam estratégias e métodos que levem a uma realidade indiscutível. Quer dizer, os números que são apresentados em várias pesquisas que já foram publicadas deixam sempre a desejar. Então, a nossa impressão é que o movimento espírita precisa começar a pensar nisso para mobilizar recursos que possam nos permitir levantar esses dados, não só de referência a quanto somos, mas, sobretudo, sobre as ações que nós desenvolvemos. A Casa Espírita hoje, por exemplo, nós que somos da área de saúde, funciona como uma casa de saúde. Casa de saúde integral, porque fala da saúde física, psíquica e social. Mas nós não temos nenhuma dimensão dessas diversas ações, o que nos impede de até levar para os órgãos governamentais as informações da contribuição que o Espiritismo dá para a saúde pública. A contribuição é grandiosa, pelo que a gente ouve falar, pelo enchimento das casas, mas quanto a gente realiza em favor da saúde pública? Não está escrito. E aí vem um outro aspecto, é que a gente, para poder demonstrar aos órgãos públicos que fazemos filantropia, temos que, às vezes, dar esmolas, porque é coisa que se pode mencionar em termos de valor. E aquilo que a gente faz, que é dar o passe, dar o conforto, dar a consolação, que é muito mais significativo, nós não podemos mencionar, porque não é considerado isso um valor. Então, a gente precisa fazer pesquisas para ver quantas pessoas se beneficiam nas sessões doutrinárias, na sessão de esclarecimento,
nos grupos de estudo, tudo isso está à espera de pesquisas que possam levar a uma dimensão da realidade que a gente vivencia. Então, eu acho que isso é uma coisa urgente, mas não temos ideia de como poderemos alcançar esse patamar em que a pesquisa seja um valor que deve ser perseguido. Palavras finais de Jacomelo. Hoje, conforme o Delfonso disse, e conforme o editor Anísio também enfatizou, há um grande interesse pela doutrina espírita, enfim, pelo trabalho que o movimento espírita presta à sociedade brasileira. E nesse trabalho ressalta o lado positivo de tudo, que, aliás, é título de seu mais recente lançamento. O que poderia dizer ao telespectador hoje, em termos positivos, no tocante a esse aspecto? E é bom ser otimista, é bom buscar o lado positivo, porque é bom para quem vive assim. Se tudo lá fora está ruim, mas eu consigo descobrir motivação interior para não me contaminar com o lado positivo, um lado negativo, melhor dizendo, eu vou viver feliz. E se eu vivo feliz, eu reverto o processo. Em vez de me contaminar com o que está ruim, eu levo o que está bom para que o que está ruim melhore. Esta é o que eu acredito que deva ser a nossa visão. Neste livro, O Lado Positivo de Tudo, nós destacamos 100 situações diferentes e culminando cada uma com uma frase para sugerir uma reflexão, e que é muito válido tanto para quem faça palestras, como para quem queira participar de Evangelho no Lar, para a ilustração de debates e até mesmo para uma espécie de consulta diária. Abre ao acaso, lê uma daquelas histórias, e muitas vezes são histórias que são muito parecidas com o que nós estamos vivendo. O título diz exatamente isso. Em tudo, mesmo nas coisas às vezes aparentemente esquisitas ou não muito confortáveis, nós podemos ressaltar o lado positivo de tudo. Nós, mais do que nunca, precisamos do que isso. Nós, os espíritas, temos a obrigação não só de ver o lado positivo de tudo, de conhecer o lado positivo de tudo, mas, sobretudo, viver e demonstrar o lado positivo de tudo, porque nós temos tudo com a doutrina espírita. Não tem por que não ousar e não distribuir, em nome de Jesus. Muito obrigado pela oportunidade, um abraço a toda a família espírita de São Paulo. Bom, os agradecimentos são nossos. Agradecemos a visita de Jacomelo, de Anísio de Brito Neves e de Ildefonso do Espírito Santo. Agradecemos também a atenção dos telespectadores, que certamente hão de compreender as circunstâncias em que este programa foi feito, pois a visita inesperada de nossos amigos foi, na verdade, superada pelo brilho e pelo conhecimento e pela experiência dos três. Graças a eles, foi possível oferecer um bom programa. Muito obrigado a todos também.